e afastando-se, foi sentado de fronte à distância de um tiro de arco, porque dizia assim: não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar. Ele disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um grande poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu e habitou no deserto e se tornou flecheiro. Amém? 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 Amém. Não dorme não, meus irmãos. Podem tomar os seus assentos. Aproveitei que você estava em pé. Quero desde já agradecer a Deus, porque Ele que nos concede primeiramente a oportunidade. Eu quero agradecer a Deus, sou grato a Deus por esta oportunidade. Depois agradeço o pastor Silval por me confiar esse trabalho, meus irmãos, de vir de Londres aqui para ministrar a palavra do Senhor, para falar sobre aquilo que Deus falou comigo ainda antes de eu ser convidado para vir aqui. Deus já tinha usado o profeta que ia fazer uma viagem, e Deus tinha me dado uma mensagem antes de eu receber o convite. Quando eu recebi o convite, Deus colocou no meu coração que essa seria a mensagem para pregar aqui. Não sei se você já ouviu mensagem sobre esse texto. Meus irmãos, eu tenho uma coisa comigo, que para meu joelho, que a graça de Deus está acima de qualquer livro, de qualquer estudo, de qualquer recurso humano. A revelação de Deus, ela ainda não parou. Tem muitas pessoas que estão levando a palavra como se fosse só apenas um mistério, um ministério. Mas a palavra de Deus, ela é uma revelação. É uma revelação de Deus para o ser humano. Então, meus irmãos, nesta tarde eu quero trazer uma mensagem, nesta madrugada, para os irmãos. Uma mensagem que eu vou dar dentro da teologia. Se calhar você que ama a teologia, eu amo a teologia. Eu não sou contra a teologia, não me entenda erroneamente. Eu sou a favor da teologia, sou a favor de formação, sou a favor de toda a educação cristã e bíblica para o ser humano que quer servir a Deus. Meus irmãos, eu não estou aqui com a palavra de Deus com o intuito de ferir algum pastor, não estou aqui para ferir algum irmão, porque eu vou falar palavras de Deus, que Deus me falou, que Deus me passou. Se você está em alguma igreja que pratica sobre aquilo que eu vou falar, você não se leve ofendido. Se você me perdoa, se você ficar ofendido, é problema seu e de Deus. Amém? Então eu vou pregar todo aquilo que Deus me deu. Dentro desse texto eu quero trazer uma mensagem, como eu já falei, dentro da tipologia que eu vou usar perante a revelação que Deus me deu. Meus irmãos, para nós entendermos um pouquinho do texto, aqui estamos deparando com o texto em que, meus irmãos, Abraão, agora ele tem que despedir Agar da sua casa. Meus irmãos, para a gente entender um pouquinho da história, eu acho que todos os irmãos aqui já conhecem de Bíblia, sabem qual é esta história. A Bíblia fala que Deus faz uma promessa para Abraão, e Abraão agora, esperando a promessa, a Bíblia fala que tem a esposa dele, Sarai, e a Bíblia fala que Sarai, não acreditando na promessa, Sarai não crendo naquilo que Deus prometera, Sarai, ela entendeu de ajudar Deus, ela entendeu de querer dar uma ajudinha para Abraão, para se cumprir as promessas de Deus. Meus irmãos, desde já eu quero abrir o parênteses e falar que Deus não precisa de ajudinha sua para ele cumprir as promessas da vida dele. Deus não precisa de ajuda da nossa mão. A Bíblia fala lá em Atos 17 que ele não precisa, ele também não é servido por mãos humanos como se de alguma coisa ele precisasse. Meus irmãos, quando Deus quer agir, é Ele que age, porque Ele pode entender, e é Ele que tem que fazer. Ele que promete, Ele que cumpre. Se Deus prometeu, é Ele que vai cumprir. A Sarai agora
entende de pegar uma empregada, uma serva, e diz para Abraão se deitar com ela para nascer o tal filho da promessa. E a Bíblia fala, meus irmãos, que Abraão, ele obedeceu a sua esposa. Ele obedecendo a sua esposa, ele deita com a empregada, uma serva, uma escrava, chamada Agar. E esta dará à luz um filho que colocaram o nome Ismael. E meus irmãos, quando este filho Ismael, ele agora já grande, a Bíblia fala que ele é uma criança, mas aproximadamente ele já tinha uns 30 anos de idade. Meus irmãos, a Bíblia fala o menino também, depende da tradução. Mas ele já não era nenhuma criancinha, ele era um menino grande, já de 30 anos. Quando agora, meus irmãos, o tempo se passou e então se cumpre a verdadeira palavra da promessa na vida de Abraão, então aparece de novo o anjo para Abraão e fala que ele vai ter o filho que ele tanto desejava, ele vai ter aquela descendência que Deus prometera, e não era com empregada, não era com ninguém, a não ser com a esposa dele, Sarai. Meus irmãos, agora Sarai, já não era mais Sarai, era Sara, e tem então relação, depois de vê-la, toda enrugada com certeza, tem relação com Abraão, e daí nasce Isaac. Quando Isaac nasce, meus irmãos, a Bíblia fala que começou a haver um conflito entre Agar, começou a haver um conflito entre Sarai, começou a haver um conflito entre Ismael e Isaac, meus irmãos, o filho da promessa de Sara. E quando começa a ter um conflito, a mesma pessoa que disse para ele se deitar com a empregada, ela disse: eu não quero mais essa empregada dentro da minha casa, eu quero que tu despeça ela e manda ela embora. Meus irmãos, Abraão, ele ficou preocupado, e ele preocupado, ele vai orar a Deus como sempre um bom cristão. Ele não faz nada sem primeiro estar debaixo de oração, ele não age sem oração, ele faz tudo debaixo de oração. Abraão agora vai orar a Deus, e Deus fala para ele: deixa ela ir, deixa, porque eu também tenho uma promessa na vida de Ismael, eu tenho uma grande promessa na vida de Isaac, mas eu também tenho uma promessa na vida de Ismael. Meus irmãos, talvez você nunca aprendeu no meu livro, mas se eu quisesse pegar aqui na revelação divina, eu poderia pegar entre o povo de Israel como uma tipificação de duas igrejas, ou seja, de dois povos, Sara como meus irmãos, e a promessa de Isaac como o povo de Israel, e pegar Agar como meus irmãos, a promessa de salvação estendida para todos os gentios. Ia pregar aqui um monte de tipificação, mas eu não vou entrar por esse não, nem quer que você me entenda que eu não venho aqui pregar heresia, meus irmãos. Meus irmãos, então, a partir dessa história, deu uma introdução, o que é que aconteceu, agora o que estava acontecendo. Abraão agora vai despedir Sara. Eu paro por aqui com a história de Sara, com a história, aliás, se despedir de Agar. Eu quero então agora ficar só com esse texto que nós lemos, Abraão. Eu quero ficar só com esses personagens: Sara, Abraão, Agar e Ismael. Quero ficar com esses 4 personagens. Eu quero tipificá-las e trazer uma mensagem para a minha e para a sua vida. Eu quero que você entenda. Naquilo no correr do culto, Deus usou muitas pessoas, Deus já falou muito, e foi uma bênção até agora. Eu creio que se os irmãos pensam que sair agora e ir embora, e todo mundo muito abençoado. Mas, meus irmãos, Deus, ele fala muito. E eu estava falando com o pastor Sival, que muitas dessas pessoas, aqui o pastor, como profeta de Deus, que Deus usou, muitas pessoas decepcionadas nós vimos hoje aqui. Nós vemos pessoas decepcionadas demais. E meus irmãos, quando eu olho para esta história, eu quero pregar sobre uma igreja decepcionada. Uma igreja decepcionada por obedecer a ordens erradas. Eu quero pregar sobre uma igreja que anda caminhando errante por obedecer a falsas lideranças. Eu quero pregar sobre uma igreja que está abandonando as verdadeiras promessas de Deus, abandonando os dons que Deus deixou para a igreja, deixando de ser uma igreja cheia do Espírito Santo e sendo uma igreja vazia, uma igreja cheia de heresia, uma igreja cheia de movimentos, porém já acabou a água nas igrejas. Meus irmãos, a Bíblia fala, e eu aqui como Abraão, eu quero colocar Abraão. A palavra Abraão quer dizer o pai de várias nações, pai de muitas nações. Eu quero colocar aqui
identificar Abraão como nosso Deus. Abraão, nós podemos ver a sombra de Deus na sua personagem. A Bíblia fala que ele tem agora o filho da promessa, Isaac. E a Bíblia fala que Deus olha para Abraão e diz assim: agora eu quero o meu Isaac. Eu quero aquilo que eu te dei. E meus irmãos, Abraão, ele não teve problema, ele não teve medo em entregar o único filho que ele tinha. Nós podemos ver que Deus, ele também fez o mesmo. Ele deu o único filho, o filho unigênito, para morrer na cruz pela minha vida e pela tua vida. Então eu quero te explicar aqui Abraão como se fosse o nosso Pai Celestial, o Pai de todas as nações. Meus irmãos, agora nós vemos que Abraão, ele se levanta de madrugada,